Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. De uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Puxas para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Que Ele reine em sua casa, em sua família, em sua vida. Aleluia. Sobre o seu falar, sobre tudo que você pensar. Aleluia. Adorar, fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Ele morreu numa cruz, perdoando os meus pecados, sarou minhas feridas, no seu sangue fui lavado. Nada posso fazer pra pagar tudo que fez por mim. Quero dar a minha vida toda para o servir. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar.
chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Adore, Senhor Jesus. Não pare de adorar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Aleluia. Glória a Jesus. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Nesse momento, vamos receber o irmão Raimundo, que vai trazer a palavra nesta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui na presença do Senhor, podermos juntos meditar nesta palavra viva, nesta palavra de paz, nesta palavra de alegria que Deus tem colocado em nossas vidas e em nossos corações. Eu queria neste momento que você na tua casa pudesse curvar a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar a Deus neste momento, clamando a Deus para que possa continuar conosco, nos abençoando. Após esses hinos de louvores abençoados que nós ouvimos, vamos pedir ao Senhor que possa manifestar-se por sua palavra para as nossas vidas, para os nossos corações. Santo Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, ó Deus amado, por estarmos aqui nesta noite, por estarmos, Senhor, a ouvir a tua palavra. Te glorificamos, ó Deus, porque neste momento temos a alegria de estar na tua casa, aprendendo mais e mais da tua santa e gloriosa palavra. Venha, Espírito Santo, e fala aos nossos corações nesta noite. Manifesta a tua presença, porque queremos ouvir, ó Deus, a tua voz aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Você que vai pegar a sua Bíblia neste momento e junto vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 116, números 116 de Salmo, no versículo 6 em diante. Salmos 116, versículo 6 em diante. Diz assim: o Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Glória a Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. Meus amados, queridos irmãos, podem tomar o seu assento aí na sua casa, fique à vontade, mas tenha sempre em mãos a palavra do Senhor, a Bíblia, porque ela é quem nos orienta, ela é quem nos faz caminhar diante de Deus e na presença do Senhor. Irmãos, o texto que lemos, Salmo 116, principalmente o versículo 12 até o 14, nós vemos um desabafo de um homem, assim como eu, como você. Vemos alguém possivelmente falando consigo, fazendo indagações à sua alma, falando consigo mesmo e tentando obter uma resposta, até o momento em que o Espírito Santo de Deus lhe concede. E ele passa a discorrer sobre a resposta do Espírito de Deus. Nós lemos nesse texto
dificilmente nós encontramos pessoas gratas. Vivemos em um mundo em que, diante da dificuldade, nós procuramos ajuda. Falamos com diversas pessoas, falamos com amigos, falamos com parentes, buscamos uma solução para aquele problema. E preste atenção numa coisa: quando encontramos a solução para aquele problema, nós nos esquecemos de agradecer, e note, principalmente aquela pessoa que mais nos ajudou. Talvez seja a ânsia de ter se livrado daquele problema, daquela preocupação, que nos faz sentir tão alegres a ponto de esquecermos quem nos ajudou. E não é diferente também com o Senhor, com Deus que cuida de nós, com Deus que vela para conosco. Oh Deus, como muitas das vezes somos ingratos, porque não sabemos reconhecer aonde estávamos e aonde Deus nos trouxe. Muitas das vezes, como o salmista diz aqui, eu estive quase que à beira da morte, os meus olhos enchiam-se de lágrimas, mas o Senhor me livrou e o Senhor me abençoou. Por isso ele faz esse questionamento: o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito? O livro de Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, do versículo 17 em diante, ele vai contar uma história bíblica, uma passagem, uma referência em que o Senhor Jesus estava andando a caminho da Galileia e Cesareia, e lá, de longe, 10 homens começaram a gritar: Filho de Davi, Mestre, tem misericórdia de nós. Estavam gritando distante porque eram leprosos e, segundo a lei, não podiam se aproximar do Senhor. E o Senhor mesmo de longe disse: vá, se apresente ao sacerdote, porque naquela época era o sacerdote quem determinava, segundo a lei, era o sacerdote que deveria dizer se uma pessoa estava leprosa, e também era o sacerdote quem diria se ele estava curado ou não. E por isso o Senhor manda: vá e se apresente ao sacerdote. No meio do caminho, aqueles homens andando, logo perceberam que estavam curados. E 9 deles correram para a sua família. 9 deles se distanciaram, foram dar boas novas, porque há muitos viviam separados da sua casa, da sua família. Somente um samaritano, percebendo que Deus tinha agido na sua vida, percebendo o milagre de Deus para consigo, voltou. E diz a palavra do Senhor que ele lançou aos pés do Senhor Jesus, chorando, começou a agradecer a Deus. Jesus olha para aquele moço e diz: olha, não foram 10 os que foram curados? E aonde estão os 9? Tinha se esquecido de dar graças a Deus. Por isso esse é um questionamento que devemos fazer sempre: que farei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em minha vida? Não se esqueça de que Deus é aquele que te dá a vida. Não se esqueça que o seu trabalho foi direcionado e dado segundo a graça e misericórdia de Deus. Não se esqueça que a tua vida, ela é dada segundo a graça e misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. O que diz aquele homem? Meditando então, logo o Espírito Santo lhe traz a resposta. E a resposta que o Espírito Santo de Deus trouxe para ele, veja aí, Salmo 116, versículo 17. Ele diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor, e cumprirei o meu voto ao Senhor. 3 coisas. 3 coisas o Espírito Santo disse: você tem que fazer. Primeira delas, sacrifício. Oferecerei o meu sacrifício. Segundo, invocarei o nome do Senhor. E terceiro, pagarei
os meus votos. Foi o que Deus falou para aquele homem. O Espírito Santo de Deus possa falar ao teu coração, ao meu coração nesta noite. O que temos dado a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Irmãos, interessante que talvez o salmista, quando tivesse pensado e discorrido, agora eu vou conjecturar, talvez ele tivesse pensado, o que é que eu devo fazer? Devo oferecer obras ao Senhor, as boas obras, para que Deus se agrade de mim? Talvez o salmista tenha pensado, o que eu devo fazer e o que eu devo oferecer ao Senhor? Talvez eu deva oferecer dinheiro a Deus, como recompensa de tudo que Ele fez por mim? Ou talvez, irmãos, ele tenha pensado na sua vida, olha, eu não vou oferecer uma boa obra, eu não vou oferecer o dinheiro, mas talvez eu seja um bom religioso, para que Deus tenha cuidado de mim, para que Deus aceite. Mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor nos diz na sua palavra, o Senhor nos adverte na sua palavra o que devemos fazer e o que é que o Senhor espera de cada um de nós. Primeiro, não se esqueça de que foi Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quando o salmista diz, eu oferecerei sacrifícios de louvores ao Senhor, ele está dizendo, eu reconheço que a minha vida depende única e exclusivamente do meu Deus. Preste atenção comigo. Não seria as boas obras, porque obra alguma pode te fazer melhor diante de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nos diz a palavra do Senhor o seguinte, olhe, porque pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas e criados em Cristo Jesus para as obras a qual Deus preparou para que andássemos nela. Não é pela obra, não é a sua obra, o seu andar aqui na terra, que Deus espera que você assim apresente a Ele como uma forma de agradecimento. Talvez você esteja pensando, mas o mundo todo só fala em dinheiro, então seria dinheiro que eu ofereceria ao meu Deus para que Ele se agradasse de mim? Eu lamento te dizer-me, também não. Porque a palavra de Deus nos diz, Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E veja bem o que é que o Senhor diz no Salmo 49, versículo 6 até o 8. Aquele que confia em seus bens e se gaba nas suas muitas riquezas, o Senhor diz, homem algum pode redimir ou resgatar a alma do seu companheiro, porque a sua alma é muito cara. Então, irmão Raimundo, o que eu poderia fazer, já que não é pela minha obra, já que não é pelo meu dinheiro, então serei um bom religioso, para que Deus possa me abençoar. Eu irei à igreja, eu irei em todos os cultos, eu farei tudo aquilo que o Senhor manda, que eu vejo os sacerdotes fazendo, é isso? Lamento dizer, também não é isso. À luz da palavra de Deus, o que eu devo fazer então, se não ser um bom religioso, irmão? Veja bem, eu quero que você acompanhe comigo. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Nesse mesmo capítulo, versículo 27 diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
Este mesmo servo de Deus, no capítulo 1, versículo 26, diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, e a sua religião ela é vã. Não é por religião, não é por ser religioso, não é por trazer o seu dinheiro, não é por se colocar fazendo boas obras. Então, que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Essa foi a pergunta do salmista, e eis que Deus lhe dá a resposta. Quando o salmista diz: oferecerei, tomarei o cálice da minha salvação, ou o cálice da salvação, precisamos recordar ao que Números, no capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz. Ei, lembre-se que Jesus orou a Deus dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim, Senhor, esse sacrifício, mas todavia faça conforme a tua vontade e não a minha vontade. Naquela época, quando ofereciam cordeiros ali, era oferecido também uma oferta de vinho, que era um aspergido ou derramado sobre o cordeiro que ali estava, assim simbolizando o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo mal e de todo pecado. Assim era feito para que aquela oferta fosse aspergida, levada a Deus. O vinho simbolizava também algo que era mais caro entre o holocausto. Para o salmista representava única e exclusivamente dizer: Senhor, tudo o que eu tenho vem do Senhor. Tudo o que eu tenho vem de Deus. Tudo o que eu tenho, ó Pai, tudo o que eu possuo vem do Senhor. Então lembrarei de trazer à memória o teu sacrifício, o cálice da salvação e da remissão de pecados. É com esse propósito. Segundo propósito que ele diz: olha, invocarei o nome do Senhor. A palavra invocar significa pedir socorro. Eu lembro agora, eu posso dizer agora, que eu sou dependente de Deus, e que tudo que eu tenho foi segundo a graça e misericórdia do Senhor. E estando alegre, estando triste, eu vou clamar e buscar a presença desse Deus que tem cuidado de mim. É isso. É tão somente aquilo que muitas das vezes nos esquecemos e pensamos: irmão, tantas coisas, mas Deus poderia pedir isso, Deus poderia pedir aquilo, poderia. Mas o que o Senhor quer de você, filho, é que você reconheça que o poder pertence ao Senhor, que a graça vem do Senhor, que nós somos inteiramente dependentes do poder e da graça e das misericórdias do Senhor. É difícil, irmãos? Não, quando nós observamos a palavra de Deus. Invocarei o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse aí comigo a sua Bíblia, no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 2. Em diante. Irmãos, é fácil se esquecer de tudo que Deus fez e do que Deus fará. Irmão, até do futuro também. É muito fácil nos esquecermos. Jeremias capítulo 2 diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição, quando eras jovem, e do teu amor, quando noiva, e de como me seguia no deserto, numa terra em que não se semeia. Presta atenção, isso aqui é o Senhor falando. A ti me lembro quando estava em noivada.
Dizem por aí que noiva não vê defeito. Está tão ligada ao seu noivo, está tão apaixonada que não consegue ver defeito. E o que o Senhor está falando para o seu povo é isso: ei, eu me lembro de vocês quando estávamos noivados. Quando andávamos pelo deserto, você ali estava comigo. Mesmo diante do deserto, numa terra em que não pode ser semeada, numa terra inóspita, você estava comigo. E é preciso muitas das vezes, irmãos, e agora entenda, passarmos pelo deserto para aprendermos a andar sempre na presença do Senhor, em noivado com o Senhor. E ele vai mais adiante, veja aí no capítulo 7, Jeremias 2. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesse do seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Em outras palavras, o Senhor nos diz: depois que eu te tirei do deserto, depois que eu tirei você da terra que era seca e trouxe você a uma terra que emana leite e mel, e te trouxe para uma terra que é boa, você se esqueceu de mim. E o que é grave, versículo 8: os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Se esqueceram do favor e da graça de Deus. Por isso o grito do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em minha vida, para que eu não possa me esquecer de que foi Deus, e somente Ele, que tem o cuidado de me abençoar, de que Ele tem estado ao meu lado, na alegria, na tristeza. É esse Deus que me guarda e sempre me guardará. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça do teu Deus. Quando Ele diz, por último, pagarei os meus votos, Ele está dizendo: olha, Deus, mesmo que eu tenha feito algo, tudo que a tua palavra me ensina, eu vou cumprir. Eu vou fazer, Deus, porque eu reconheço de que tudo que tenho vem de ti, e tudo irá para o Senhor. Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pagarei os meus votos. O salmista está dizendo: Senhor, eu terei fidelidade. Serei fiel. Nós cantamos a Deus: Tu és fiel, Senhor. Nós oramos, bendizemos ao Senhor, e é verdade. Nosso Deus é fiel. 2 Timóteo, o apóstolo nos diz que se formos infiéis, Deus permanece fiel. Se formos infiéis, Deus permanece fiel. 2 Timóteo 2,13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O Senhor, a palavra de Deus nos diz que Ele está envolto em fidelidade. E mesmo que sejamos infiéis, Ele tem sido fiel para conosco por amor do nome do Senhor Jesus Cristo, pela aliança que Ele tem com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz ainda mais o Senhor, Salmo 36, versículo 5: a sua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas, às mais elevadas nuvens. A fidelidade de Deus, mesmo que você se esqueça dele, Ele não se esquece de ti. Deus nunca vai se esquecer do momento em que nos colocamos de joelho e dizemos: Senhor, me ajuda, me socorre.
Eu preciso, Senhor, de um emprego, eu preciso, Senhor, de uma cura, eu preciso, Senhor, que o Senhor me traga o livramento. Deus nunca se esquece, porque Ele nos abençoou e nos tem abençoado. Mas muitas das vezes nos esquecemos. Muitas das vezes. E então, quando saímos do deserto e passamos para a terra larga, quando passamos para o caminho que é largo e abençoado, aí fica mais fácil olhar para outros deuses e se esquecer do Senhor que te deu tudo. Do Senhor que te viu chorando, do Senhor que te viu muitas das vezes soluçando. Filho, Deus quer que você volte a ter comunhão e fidelidade para com Ele. Foi isso que o salmista está nos mostrando no Salmo 116, texto base desta palavra. Pagarei os meus votos. Em outras palavras está dizendo, eu honrarei ao meu Deus. O Senhor nos diz, Números, no capítulo 30, versículo 2, quando um homem fizer o voto ao Senhor, ou um juramento que o obriga a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá de cumprir tudo o que ele disser. O Senhor não nos pede que juremos por nada, irmãos. Mas, quando juramos, quando prometemos, o Senhor quer que cumprimos. Vamos aqui novamente examinar o texto bíblico. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 até o 6. Eclesiastes 5, 4 a 6. Quando a Deus fizere algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, cumpre o que fazes, o voto que fazes. Melhor que não vote do que votando não cumpra. Melhor é que não vote. Quando o salmista diz, eu levantarei o cálice da salvação, clamarei ao Senhor e pagarei os meus votos. Ele está dizendo, eu reconheço de que tudo que sou, tudo que tenho, vem e depende única e exclusivamente do Senhor, meu Deus. Depende dEle. E para encerrarmos, irmãos, aqui vai a palavra do Senhor, que deve ser marcada em nossas vidas. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em toda a terra, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. A contribuição, meu irmão, ela não pode ser imposta por homem algum. Não pode ser imposta pelo sacerdote, não pode ser imposta pelo irmão, não pode ser imposta por pastor. Porque Deus espera que você contribua voluntariamente por reconhecimento pelas bênçãos que você tem alcançado de Deus. Quando alguém vem nos lembrar do que devemos fazer, é porque há muito nos distanciamos daquilo que Deus já tem proposto no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo diz, contribua com alegria, não por necessidade, não por constrangimento de alguém, mas segundo aquilo que Deus, o Espírito Santo, tem proposto no teu coração, segundo as benevolências de Deus para com a sua vida, segundo o amor de Deus para conosco. Essa sim é a verdadeira oferta agradável diante de Deus. Quando você faz voluntariamente, quando você faz com amor a obra de Deus, quando você faz com retidão e sinceridade. Por isso o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito. O que é que eu posso fazer por Deus?
por todas as coisas que Ele já fez por mim, e tenho certeza que Ele ainda fará muito mais, porque Ele é Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Vou encerrar com uma palavra para que você possa guardar no teu coração. Alguém sempre prega sobre diversos assuntos, e eu gostaria de te falar sobre um. O segredo para ter uma vida abençoada com Deus está na palavra do Senhor. O segredo para ter uma vida abençoada por Deus, vou repetir, está na palavra do Senhor. 3 coisas, 3 versículos apenas. Eu quero citar, quero que você discorra comigo. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Muitas das vezes nós ficamos imaginando o que Deus quer de mim, o que Deus deseja que eu faça, o que Deus quer que eu realize. Deus fale comigo. Deus está falando contigo por meio da tua palavra nesta noite. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. O Senhor fala com o seu povo dizendo: agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Deus manda reunir o povo, a tribo de Israel. E por meio do seu profeta ele diz: o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Veja, irmão, o Senhor é soberano na terra, nos céus e em todo lugar. Ele é Deus. Mas o Senhor diz: o que é que teu Deus pede, não que ele exige. O que é que Deus está pedindo de você, filho? Continue aí. Senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em teus caminhos, e o ame, e em todo o teu coração, com a tua alma. Vou repetir: que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, com o seu coração e com toda a tua alma. E diz a palavra de Deus: para que tudo vá bem na tua vida. Ame ao Senhor. Para que tudo te vá bem, ame ao Senhor. É o que Deus pede. Poderia exigir porque somos criatura deles, mas Deus está dizendo: olha, é o teu amor que eu desejo que você aí possa dizer, possa declarar. É isso que Deus pede de você. Aonde está o reconhecimento? Aonde está o seu amor? O salmista diz: eu declararei, Senhor, na presença de toda a congregação. Pagarei o meu voto e te declararei na presença de toda a congregação que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu Senhor, que o Senhor é quem tem cuidado de mim. Não vou me esquecer. Não vou me esquecer. Continuando, Miqueias capítulo 6, irmãos, abra aí, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, senão que ames a benignidade, senão que andes humildemente com o Senhor teu Deus. Provérbios 16, 1 e 3. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Fique de pé no teu lugar. Aí na tua casa, se você puder, se ajoelhe. Ou se você quiser, fique de pé. Mas nesse momento, coloque a mão sobre o teu coração. E a tua oração que você vai fazer nesta noite, uma oração de conserto, de aliança para com Deus, de não se esquecer dos estatutos que o Senhor teu Deus tem ordenado, de não se esquecer, como o salmista faz: o que é que eu posso dar a Deus? O que é que eu posso dar ao meu Senhor? Olha, cuidado. Ao votar, você deve cumprir.
por tudo que Deus tem feito na tua vida, por tudo que Ele vai realizar. Seja grato a Deus. Louvemos ao Senhor. Por tudo que tens feito, O que é que eu vou dar a Deus? tudo o que vais fazer. Faça nessa noite Promessas e uma reflexão na sua vida. Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho andado ao Senhor conforme os teus mandamentos. Eu tenho andado conforme o Senhor pede que ande. Se não, Deus, nesta noite eu quero fazer um renovo. Eu quero cumprir os meus votos. Eu quero ser fiel. Eu quero reconhecer que o Senhor cuida de mim. Farei tudo voluntariamente, Senhor, sem que ninguém determine que eu faça. Porque eu faço por amor. Eu faço por sentimento de gratidão ao Deus que tem cuidado de mim, ao Deus que me livrou, ao Deus que caminhou comigo no deserto e que caminha comigo também diante da terra que emana leite e mel. É isso que o Senhor pede de ti. É isso que o Senhor clama que nós possamos fazer. Te agradeço por me Cante ao libertar Senhor. e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Curve a sua cabeça e ore assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite, segundo a tua palavra, eu tenho aprendido a ser grato, eu tenho aprendido a ser fiel, eu tenho aprendido, Senhor, a fazer tudo voluntariamente, com alegria, sem constrangimento, porque esta, Senhor, é a porção que o Senhor espera do seu filho. É necessário, ó Deus, que eu entenda que tudo que eu tenho provém do Senhor. A minha família, Senhor, provém de Ti. A minha casa, Deus, os bens que possuo provém de Ti. E tudo que eu tenho é segundo a Sua misericórdia e segundo a Sua graça. Por isso saberei Te honrar. Fala para Deus. Por isso saberei Te honrar. Por isso cumprirei os meus votos diante do Senhor. Porque o Senhor é o Deus que me criou, que criou os céus e a terra. E eu quero, Senhor, fala para Deus, eu quero, Senhor, aprender a ser grato a Ti. Recebe o meu louvor, recebe a minha gratidão no nome de Jesus. Você que trouxe ou que está com a tua oferta na tua casa, neste momento, se você pode, erga para os céus ou levante a sua mão aos céus. Eu vou orar por você. Santo Deus, Pai de misericórdia e graça,
Senhor, nós estamos entrando em alguns lares por meio dessa mídia. Senhor, eu não sei como está esta casa. Talvez, Senhor, esteja como a casa da viúva de Sarepta. Mas neste momento eu quero profetizar, meu Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre este lar. Eu quero profetizar, Senhor, a Tua fidelidade, porque o Senhor, nós acabamos de ler que o Senhor é fiel, mesmo que sejamos infiéis. Que o Senhor possa trazer a Tua bênção sobre esse lar. Abençoa desde a porta da frente, Senhor, as janelas, ao fundo da casa, se houver. Abençoa aqueles que estão em cima, que estão embaixo, que estão do lado, para que vejam, Senhor, a prosperidade do Teu povo, a graça do Teu povo, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado dos Teus filhos. E que possamos sempre entender, Senhor, que no dia chamado hoje, o Senhor que abre portas e que ninguém fecha, tem derramado a Sua bênção sobre os Teus filhos, no nome do Senhor Jesus. Assim eu oro e assim eu creio. Que o Senhor te abençoe, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida, e creia que há um Deus que espera de você fidelidade, para que sempre possa te honrar e te abençoar. Esse é o Deus a quem devemos servir. Esse é o Deus a quem sempre glorificaremos, a quem sempre louvaremos, o abençoando no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Coloque a sua mão sobre o teu coração assim. Que a